Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótema e hoje nós iremos resolver o nosso quinto simulado aí para o concurso do Metrofor. Se você está gostando desse material, se você está gostando desse simulado, não deixe de clicar aqui embaixo em gostei e também, se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Devo dizer a vocês que no próximo final de semana irá ocorrer a prova para professor e o outro final de semana irá ocorrer a prova para pedagogo do concurso da prefeitura que eu também estou acompanhando. Por essa razão, essas próximas 2 semanas eu irei focar mais nesse concurso da prefeitura, mas quando for ali próximo da prova de vocês, nós iremos retornar falando sobre aí a prova, fazendo revisões para essa prova aí do Metrofor. Sem muita enrolação, vamos aí para a resolução do nosso quinto simulado. Em relação aos conjuntos numéricos, julguem os itens abaixo como verdadeiro ou falsos e em seguida assinale a opção correta. Aqui segue então os nossos itens para a gente verificar se são verdadeiros ou falsos e aqui ele pede para marcar então a sequência correta aqui. Então observa só, aqui na primeira nós temos 7 mais raiz quadrada de 3 mais 11 menos raiz quadrada de 3. Ele está dizendo que isso aqui é um número racional. Antes de você julgar se isso é um número racional ou não, você primeiro precisa fazer essa operação aqui para ver se alguma coisa vai ser cancelada. Então observe que como eu estou aqui somando essas duas coisas, esses dois parênteses, eu não preciso colocar os parênteses. Se eu estivesse subtraindo, aí tudo bem, eu teria que mudar o sinal de cada um de dentro aqui. Mas como eu estou somando, eu posso retirar os parênteses e operar de uma maneira normal aqui. Ó. Então o primeiro vai ser assim, vou tirar os parênteses, vai ficar 7 mais raiz quadrada de 3 mais 11 menos raiz quadrada de 3. Observa só que aqui eu tenho raiz quadrada de 3 positivo e aqui eu tenho menos raiz quadrada de 3. Então eu posso cancelar um com o outro e vai sobrar apenas aqui, ó, 7 mais 11, isso vai dar exatamente 18. Aí eu te pergunto, o número 18 é um número racional? Sim, por quê? Porque o número 18 eu posso colocar como sendo 18 sobre 1. Isso aqui é uma fração, onde o número aqui de cima é o número inteiro e o número aqui de baixo também é um número inteiro. Então eu consegui colocar na forma de fração e essa fração é de números inteiros aqui. Portanto, esse item 1 é de fato um item verdadeiro. Agora vamos para o item 2. O item 2 tem assim, ó, 3 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. De novo eu tenho aqui ó, um sinal de mais, não tem ninguém multiplicando esses parênteses, então eu posso tirar o parênteses. Então vai ficar assim, 3 mais raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2. Eu posso então somar essa raiz quadrada de 2 que tem aqui fora com essa raiz quadrada que tem aqui dentro. Então vai ficar assim, ó, 3, repete, mais... Quantas raízes quadradas de 2 eu tenho aqui? Eu tenho uma raiz quadrada de 2 aqui, mais uma raiz quadrada de 2, então eu tenho 2 raízes quadradas de 2. E observe que agora eu não consigo eliminar essa raiz quadrada de 2 aqui. E o raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, se eu tenho um número irracional que eu não consigo eliminar ele de alguma maneira, eu não consigo tirar a raiz quadrada, por exemplo, do número 2 de forma exata, então essa conta todinha aqui, de fato, vai ser o número irracional. Por quê? Porque o raiz quadrada de 2 é um número irracional e eu não consegui eliminar ele aqui. Então, de fato, esse item 2 aqui vai ser um item falso. Por quê? Porque 3 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 não é um número racional aqui. Vamos aqui para o 3, ó. Tenho raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 sobre... Então aqui, ó, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 sobre... O número que tem aqui embaixo é 3. Ele está dizendo que quando eu fizer essa conta aqui, vai dar um número racional. Vamos ver. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 25. Por quê? Porque você multiplica os números que estão dentro da raiz. Então, 5 vezes 5 dá 25 sobre o número 3. E observe que quando eu tirar a raiz quadrada de 25, isso vai dar 5 sobre o número 3. Ele está dizendo que essa fração aqui é um número racional e, de fato, é um número racional. Professor, por que é um número racional? Porque aqui é uma fração onde o número aqui de cima é um número inteiro e o número aqui de baixo também é um número inteiro. Então, eu já sei qual vai ser o item correto dessa questão, porque eu fiquei observando aqui as opções. Observe que o nosso primeiro tem que ser verdadeiro e aqui está começando com falso, aqui também está começando com falso. Observe que o primeiro sendo verdadeiro pode ser o item C ou o item D. Mas aí vem, ó, o item 2 é falso, beleza? É falso nos dois aqui de baixo, ó. Mas o terceiro item é verdadeiro, ó. O item 3 aqui é verdadeiro. Então esse item aqui tem que ser um item incorreto. Eu já sei qual é o item correto, é o item C de casa. Agora, por que que o último item é um item verdadeiro? Olha só, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 2.
Isso vai dar a raiz quadrada de 7 vezes 2 dá 14 sobre 7. E observe que não existe raiz quadrada exata de 14. Eu não consigo eliminar essa raiz aqui. Então, esse número aqui, de fato, é um número irracional. Tá aqui, ó, ele está dizendo que vai ser um número irracional e, de fato, é um número irracional aqui. Então, o item correto dessa nossa questão é o item C de casa. Vamos aí para a questão de número 2. Em relação aos 31 dias de um mês, então aqui, ó, ele está dizendo que o mês tem 31 dias. Fernando, Geraldo e Hélio, folgaram, respectivamente, nos dias que são múltiplos de 6. Observe que são respectivamente, então os múltiplos de 6 foi o Fernando, os divisores de 12 vai ser então aqui o Geraldo, e os múltiplos de 3 e divisores de 30 vai ser então aqui o nosso querido Hélio. Nesse mês, os três trabalharam juntos em um total de, observe que ele quer perguntar, está te perguntando aqui em quais dias desse mês, em quantos dias desse mês eles trabalharam os três juntos ao mesmo tempo aqui. Então vamos lá, vamos identificar quais foram os dias das folgas de cada um. O de Fernando, ele diz aqui que foi os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 são os dias em que o Fernando folgou. Quem são os múltiplos de 6? Nós temos aqui o 6, depois o 12, depois do 12 vem o 18, só somar 6. 6 mais 18, 24, 24 mais 6, 30. E aí é o último dia que ele folgou aqui, ó, porque são 31 dias. Agora a gente vai para o Geraldo aqui. O Geraldo, ele folgou, observa só, os divisores de 12. Quem são os divisores de 12? São aqueles números em que eu pego o 12 e divido por ele, que dá uma conta exata. Por exemplo, o 12 dá para dividir por 1? Dá para dividir por 1. O 12 dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. O 12 dá para dividir por 3? Também dá. Dá para dividir por 4. Agora, o 12 não dá para dividir por 5, então não vou colocar aqui. Mas o 12 dá para dividir por 6, ó. Então coloca aqui. E o próximo múltiplo, aliás, o próximo divisor de 12 aqui seria o próprio número 12 aqui. Observe que aqui agora eu já tenho o do nosso querido Fernando e do Geraldo. Agora a gente vai para o Hélio aqui, ó. O do Hélio é um pouquinho mais complicado porque tem que ser múltiplo de 3 e divisor de 30. Eu vou colocar primeiro os múltiplos de 3 que nós temos aqui dos 31 dias do mês aqui, ó. Os múltiplos de 3 nós temos aqui o número 3, 6, 9, 12, 15, vou só somando 3 aqui, ó, 18, 21, 24, 27, depois do 27 vem o número 30. Então, esses daqui são todos os múltiplos que são múltiplos de 3. Agora, a gente vai atrás dos divisores do número 30. Eu vou circular quem são divisores dos números 30. Ou seja, são aqueles números que eu pego o 30 e divido, que dá uma conta exata. O 30 dá para dividir por 3, então circulo 3. O 30 dá para dividir por 6, então circulo 6. Agora, o 30 não dá para dividir por 9, o 30 não dá para dividir por 12, o 30 dá para dividir por 15, então circulo 15 aqui. E o próximo número que eu vou conseguir dividir vai ser o próprio número 30. Então, quem são os múltiplos de 3 e divisores de 30 ao mesmo tempo? 3, 6, 15 e 30. É isso que eu vou colocar aqui. 3, 6, 15 e o número 30. Então, esses foram os dias em que o Fernando, Geraldo e Hélio folgaram. E ele quer saber quais foram os dias do mês, quantos dias do mês eles trabalharam juntos. Então, eu vou fazer assim, ó. No dia 1º, não tem como os três ter trabalhado junto, porque o Geraldo aqui folgou. E no dia 2, também não. E no dia 3, também não, ó, porque tanto o Geraldo folgou, como o Hélio também folgou. O dia 4, o Geraldo folgou. Agora, o dia 5, observa só, ó, ninguém folgou. Então, os três trabalharam junto no dia 5. No dia 6, ó, esse aqui folgou e esse aqui também folgou. Então, aqui, ó, o dia 6 eu não vou colocar. O dia 7, ninguém folgou. O dia 8, observe que ninguém folgou no dia 8. Dia 9, ninguém folgou. Dia 10, ninguém folgou. Dia 11, ninguém folgou. E no dia 12, observa só, ó, esse aqui folgou e esse aqui folgou. No dia 12, agora vem para o dia 13, ninguém folgou. Dia 14, ninguém folgou. Dia 15, observa só que o dia 15, ó, esse aqui folgou. Então, dia 16, ninguém folgou. Dia 17, ninguém folgou. Dia 18, observa só, esse daqui folgou. Então, dia 19, depois, quem foi que folgou no dia 20? Ninguém folgou, então bota aqui o dia 20. Dia 21, ninguém folgou. E dia 22, também ninguém folgou aqui. Dia 23, ninguém folgou. Só que no dia 24, ó, esse aqui folgou. Tá faltando só o dia 30, né? Então eu posso colocar aqui, ó, 25, 26, o 27, o 28,
o 29, o 30 eu não posso colocar porque esses daqui folgaram, mas eu posso colocar o número 31 porque são 31 dias. Não esquece que são 31 dias. Aqui basta agora contar quantos dias eles folgaram juntos. Ó. Aliás, eles trabalharam juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, o item correto dessa questão é o item B de bola aí. Vamos aí para a questão de número 3. 3 técnicas em enfermagem trabalharam em regime de plantão. Uma delas faz um plantão a cada 4 dias, outra a cada 8 dias, aqui ó, em 8 dias, e a terceira a cada 5 dias. Se hoje todas fizeram plantão juntas, farão juntas novamente, no mínimo, ou seja, essa questão aqui é uma questão de MMC. Então, você vai calcular aqui o MMC de quem? De 4, de 8 e de 5. Você vai calcular o MMC de 4, 8 e 5 e no final você já vai saber quantos dias elas vão se encontrar novamente aqui no plantão. Então, faz aqui, ó, 4, 8 e 5. Eu vou dividir aqui primeiro por 2. Observe que 4 dá para dividir por 2, isso aqui vai dar 2. 8 dividido por 2 dá 4. E o 5 não dá para dividir por 2, então repete. Aqui o 2 dá para dividir por 2, dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E o 5 não dá para dividir por 2, repete. Esse último 2 aqui dá para dividir por 2, repete esse 1. Aqui 2 dividido por 2 dá 1. E aqui o 5 eu repito novamente. E finalmente eu coloco aqui por 5 que vai dar 1 aqui. Então todo mundo deu 1. Quando chega todo mundo dando 1, a gente basta multiplicar aqui, ó, esses números. Eu vou multiplicar aqui, uma multiplicação mais inteligente, mais rápida, é você fazer 2 vezes 5 primeiro, depois 2 vezes 2. Por quê? Ó, 2 vezes 5 vai dar 10. 2 vezes 2 vai dar 4. E 4 vezes 10, isso vai dar exatamente 40. Então, depois de 40 dias é que elas vão se encontrar novamente juntas no mínimo aqui, ó, no mínimo. Então, item C de casa aí. Vamos aí para a questão de número 4. O valor numérico da expressão algébrica para x igual a menos 2. Basta você substituir no valor de x aqui o valor de menos 2. Então, isso aqui vai ficar como? Ó, 2 que multiplica. Como aqui é x elevado a 3, eu estou colocando número negativo, você coloca dentro do parênteses. Então, vai ficar menos 2 aqui dentro do parênteses elevado ao número 3. Menos 5 que multiplica. Observe que o x aqui é menos 2, coloca de novo dentro do parênteses e repete o restante da expressão, que é menos 2. Sobre aqui, então, vai ficar tudo isso aqui sobre o x aqui, que no caso, como eu não estou operando com nada, basta colocar o número 2 aqui. Então, aqui não precisa colocar parênteses, porque não tem nenhum número aqui operando com o valor de x. Agora, vamos primeiro resolver ali em cima. Ó. Como eu tenho aqui potência, vamos primeiro resolver essa potência. Eu tenho menos 2 elevado a 3. Vou resolver aqui de canto, vai ficar o quê? Menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. E observe que menos com menos dá mais, depois mais com menos vai dar menos. E aí você multiplica 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, isso dá 8. Então ficou aqui, ó, menos 8. Então já sei que menos 2 elevado a 3, isso vai dar menos 8. Então eu vou fazer o quê? Vou apagar aqui para poder ganhar espaço. Eu já sei que menos 2 elevado a 3 dá exatamente menos 8, então vai ficar assim, 2 vezes, como dá menos 8, vai ficar um número negativo, então coloco menos 8 ainda dentro do parênteses. Menos, vou repetir o restante, vezes menos 2, tudo isso aqui sobre o número menos 2. E agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui os números que estão dentro do parênteses. 2 vezes menos 8, isso vai dar exatamente quanto? Bom, 2 vezes 8 dá 16, só que aqui está negativo, então fica menos 16. Ó, menos 5 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. 5 vezes 2, isso dá exatamente 10. E aí repete o menos 2 aqui. E tudo isso aqui vai ficar ainda sobre o número menos 2 aqui de baixo. E agora basta a gente operar aqui em cima. Eu tenho menos 16 mais 10. Ou seja, eu estou devendo 16. E eu tenho 10 no meu bolso. Quando eu pagar esses 10, eu vou ficar devendo 6. E aí eu vou ter uma dívida de 6 e uma dívida de 2. Se eu tenho uma dívida de 6 e uma dívida de 2, é porque eu tenho uma dívida de 8 sobre menos o 2 aqui. Então esse menos aqui vai embora com esse menos e aí basta dividir 8 dividido por 2, isso dá 4. Ou seja, o item correto dessa questão
é o item B de bola aqui. Vamos aí para a questão de número 5. Em uma fábrica de calçados, o preço Y de cada tênis relaciona-se com a quantidade X. Ó, o X vai ser a minha quantidade de quê? De tênis. Então, X é a quantidade de tênis encomendados através da fórmula. Está aqui a minha função Y igual a menos 0,4x mais 60. Qual será o custo? Observe, o custo é o que? É o preço, e o preço é o meu Y. Então, qual será o custo de cada tênis se forem encomendados 50 tênis aqui? Então, qual será o custo de cada tênis se forem encomendados 50 tênis? Então, a quantidade de tênis está aqui, ó. É o nosso valor de X. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui no valor da minha expressão. O valor de X vai ser 50. Então, vai ficar assim, Y igual a menos 0,4, que multiplica no valor de X, eu vou colocar 50. Então, vai ficar 50 mais 60. Então, o Y aqui vai ser igual a menos 0,4 vezes 50. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Observe que aqui eu tenho um zero depois do 5. Então, eu posso cancelar esse zero e fazer essa vírgula andar para a direita aqui. Ficando, então, menos, continua menos aqui, só que agora não é mais 0,4, agora é só 4. Vezes o 5, porque não é mais 50, porque eu cancelei esse zero para fazer essa vírgula andar para a direita. Mais o 60 aqui. Então, y aqui vai ser igual a menos 4 vezes 5 vai dar 20, negativo, claro, menos 20, mais 60, ou seja, o valor do custo aqui seria menos 20 mais 60, é como se eu estivesse devendo 20 e eu tenho 60. Quando eu pagar, eu vou ficar com 40 ainda, então dá 40 positivo, que seria então o nosso item B de bola. Aí vamos aí para a questão de número 6. Simplifique a expressão algébrica e assinale a alternativa correta. Observe que para a gente simplificar essa expressão, a gente vai fazer assim. Divide o número pelo número e letra pela letra. Aqui eu tenho 60 dividido por 20, número sobre número. Cancela 0 com 0, 6 dividido por 2, isso vai dar exatamente 3. Observe que todas as opções começam aqui com 3. X elevado a 5 sobre x elevado a 3. X elevado a 5 sobre x elevado a 3. Isso aqui é como se fosse uma divisão de potência. Ó. Repete a potência aqui, no caso, repete a base, que é o x, e subtrai os expoentes aqui. Ó. 5 menos 3, isso vai dar exatamente 2. Então, fica 3x elevado a 2. Aqui no próximo é o y. Ó. Y elevado a 2 sobre o y aqui. Ó. Como aqui eu tenho um y, é como se eu tivesse y elevado a 1. O que é que eu vou fazer? Repete a minha base, que é o y, e subtrai os expoentes. 2 menos 1, isso vai dar 1. Só que eu não preciso colocar y elevado a 1, porque isso que vai dar exatamente y. Então, eu vou colocar aqui, ó, y. E, finalmente, ó, z elevado a 3 sobre z elevado a 2. Quanto é que isso aqui vai dar? Z elevado a 3 sobre z elevado a 2. Repete de novo a base, que é o z, e subtrai 3 menos 2, isso vai dar exatamente 1. Só que, de novo, eu não preciso colocar z elevado a 1, basta colocar a nossa letra z, então aqui fica a letra z. Ou seja, vai ficar 3x elevado a 2 vezes y vezes z, que é o nosso item aqui, ó, D de dado aí. Vamos para a questão de número 7. O Mário ganhou um prêmio aqui de R$300 por ter sido o melhor vendedor do mês na loja em que trabalha. Ele usou 1/4 do valor. Qual é o valor? R$300. Então, ele usou 1/4 de R$300 para pagar uma dívida. Então, aqui, para pagar a dívida, eu já vou colocar. Quanto é que ele gastou para pagar essa dívida aqui? Ele gastou 1/4 do valor, que no caso é R$300. Então, aqui, ó, 1/4 de 300. Basta multiplicar aqui, ó, 300 vezes 1 dá 300 sobre 4. E aí, basta você dividir 300 por 4. Eu posso escrever o 300 aqui, ó, para melhorar a minha conta, como sendo 3 vezes 100. Afinal de contas, 3 vezes 100 de fato dá 300 sobre 4. Mas por que eu fiz isso? Porque eu sei que 100 dá para dividir por 4. 100 dividido por 4 dá 25. E aí basta multiplicar 3 vezes 25 aqui, que aí vai ficar 75. Ou você faz direto a divisão, 300 por 4. Eu gosto de fazer essa álgebra aqui, essa aritmética, porque isso me ajuda a fazer a conta um pouquinho mais rápido. Então aqui, ó, ele gastou com a dívida com R$75. E ele também gastou, ó, 1/3 do valor. Qual é o valor? R$300. Então ele gastou 1/3 do valor para comprar um presente. Então vamos lá, o presente, ele vai gastar quanto? O presente ele gastou 1/3, mas foi 1/3 do valor também. Então 1/3 de 300. 300 vezes 1 aqui dá 300.
E aqui, 300 dividido por 3 é mais fácil, não preciso fazer essa aritmética que eu fiz aqui, porque 300 por 3, isso vai dar exatamente R$100. Aí ele fala assim, o restante ele guardou, então ele guardou o restante. O valor total gasto, ele quer saber o valor total gasto, não o valor que ele guardou. Então basta somar, ó, 100 mais 75, isso aqui vai dar exatamente 175 aqui. Que é então o nosso item B de bola aí, vamos para a questão de número 8. Seja a equação x elevado a 2 menos 3x menos 10 igual a zero, já vou colocar a minha equação aqui, x elevado a 2 menos 3x menos 10 igual a zero. Se a e b são as raízes da equação, onde aqui ó, a minha primeira raiz é menor que a minha segunda raiz, então o valor de a elevado a 2 menos 2b é. Para resolver essa questão, a gente precisa encontrar as raízes dessa equação. E quem são as raízes? Primeiro eu vou colocar aqui ó, o valor de A, o valor de B e o valor de C. Bom, o valor de A é o número que acompanha a letra x elevado a 2, que no caso aqui, como não tem número, é 1. Então eu vou colocar o número 1. O B vai ser o número que acompanha só o x sem estar elevado a 2, que no caso aqui ó, é menos 3. Não pode esquecer o sinal. E o C vai ser o que não acompanha nem o x elevado a 2, que no caso é o menos 10. E aí você precisa lembrar da fórmula do delta aqui. O delta é igual a B elevado a 2, menos 4 que multiplica A, que multiplica o C. Então o delta aqui vai ficar igual, basta substituir. O B é menos 3. Como eu vou substituir um número negativo numa expressão, coloca ele aí dentro dos parênteses, menos 3, só que o B está elevado a 2, então menos 3 elevado a 2. Menos 4 que multiplica o A vai ser esse número 1 aqui, então coloca 1. E o C é o menos 10, coloca também aqui o parênteses, aqui, ó, menos 10. Então, o delta vai ficar menos 3 elevado a 2, é a mesma coisa aqui, menos 3 que multiplica menos 3. Isso vai dar menos com menos que dá mais, ou seja, isso aqui vai dar exatamente 9 positivo. E aqui, ó, menos com esse menos também vai dar mais, 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 10 dá 40, portanto, o valor de delta aqui deu 49. Agora a gente precisa substituir na fórmula do x, que nada mais é do que menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Então, vou substituir essa conta aqui em cima. Então, vai ficar x igual. No lugar do b, eu tenho que colocar aqui, ó, menos 3. Só que a minha fórmula já tem um sinal negativo aqui. Então, vai ficar menos da fórmula. E eu tenho que abrir o parênteses e colocar o meu menos 3, que é o b. Então, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta aqui, que no caso é 49, sobre, e aqui embaixo eu vou colocar 2 vezes o 1, porque o a equivale a 1 aqui. Então, x vai ficar igual, menos com esse menos aqui dá mais, então fica 3 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 49 dá 7, sobre, e observe aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, e aqui eu posso ter então duas raízes. A primeira raiz, o x1, vai ser a parte positiva, 3 mais 7. Quanto é 3 mais 7? É 10. E 10 dividido por 2, isso vai dar exatamente 5. E o meu x2? O meu x2 vai ser a parte negativa, 3 menos 7. Bom, 3 menos 7, se você fizer, vai dar menos 4. E quanto é menos 4 dividido por 2? Menos 2. E agora a gente vai saber quem é que é o A e quem é que é o B. Como é que a gente vai identificar quem é o A e quem é o B? Observe que o A ele tem que ser menor do que o B. Então, o A, no caso aqui, tem que ser o meu x2 aqui. Então, aqui que vai ser meu A. E o meu B vai ser esse, porque o menos 2 é menor do que o meu 5 aqui. Então, eu tenho que substituir esses valores aqui, ó, de A e de B, nessa nova expressão aqui. Então, eu vou colocar essa expressão aqui embaixo, ó, A elevado a 2 menos 2 vezes o B. No lugar do A, eu coloco o valor dele, que é menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2 elevado a 2, menos 2 que multiplica o B, que no caso aqui é o 5. Então, fica menos 2 elevado a 2 dá 4, porque menos com menos vai dar mais aqui, quando você resolver a potência, menos 2 vezes 5 dá 10. Bom, eu tenho 4, estou devendo 10. Quando eu pagar o 4, vou ficar devendo 6. Então, essa continha aqui vai dar exatamente menos 6, que é então o nosso item A de aprovação no concurso aí do Metrofor. Vamos para a questão de número 9. Ao aumentarmos o raio de um círculo 3 vezes, aumentaremos sua área em... Beleza, esse tipo de questão é aquele tipo de questão que você pode atribuir o valor que você quiser. Aqui eu vou representar aqui
a nossa primeira situação, a nossa primeira circunferência, e eu vou colocar um raio que eu quiser aqui. Eu vou colocar aqui um raio bem sugestivo, ó, um raio igual a 1, que é muito mais fácil você trabalhar com o número 1 aqui. Então, o raio vai ser 1 da minha primeira situação. Aí eu te pergunto, como é que a gente calcula a área de um círculo? Você pega o π e multiplica pelo raio elevado a 2. Bom, se eu substituir o raio que eu atribuí aqui para esse círculo aqui como sendo 1, então vai ficar área igual a π, que multiplica 1 elevado a 2. Ou seja, a área aqui vai ser igual a 1 elevado a 2, que dá 1. Ou seja, isso aqui vai dar 1 vezes o π ou apenas o π aqui. Mas vou deixar 1 vezes π para a gente visualizar aqui como é que fica a nossa conta. Então, a primeira área vai ser essa aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o raio e eu vou aumentar em 3 vezes, vou multiplicar por 3 esse raio que eu tenho aqui, que é 1. Então, o meu novo raio aqui, observa só, eu vou colocar aqui, ó, nosso novo raio vai ser aumentado, e agora esse raio, ele vai medir 3. Por quê? Porque eu estou multiplicando esse raio que eu botei aqui de 1, agora vai ficar 3. Agora, quanto é que vai ficar a nossa nova área aqui? Bom, a área continua sendo π vezes o raio elevado a 2. Então, a minha área aqui vai ser igual a π, que multiplica. Quem é o novo raio? É 3 agora. 3 elevado a 2. Então, a minha área vai ficar, então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Então, aqui vai ficar 9π. E aí eu te pergunto, quantas vezes a minha nova área aqui, que é 9π, aumentou em relação à minha primeira área aqui, que é 1π? Então, a minha pergunta pode ser feita assim, ó. Que número multiplicado por 1, aqui, ó, vai dar o 9? Isso, obviamente, é o número 9. Então, quer dizer que a minha área aumentou em 9 vezes. Ou seja, o item correto aqui é o item D de dado aqui. Observe que essa questão, se você atribuir qualquer valor aqui para o raio e fizer a mesma coisa que eu fiz, você vai encontrar essa mesma multiplicação aqui, ó. É vezes 9. Então, o item D é o item correto. Vamos aí para a questão de número 10. Um capital de 5.000, aqui, ó, o nosso capital de 5.000 aplicado no sistema de capitalização simples, ou seja, nós estamos falando dos juros simples aqui. A taxa de juros simples de 5%, esse aqui é meu I, ao mês aqui, então a minha taxa está sendo ao mês, ao final de 5 meses, então aqui a quantidade de meses é o meu tempo, ele quer saber então o montante gerado pela aplicação é de quanto. Então beleza, então o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a primeira fórmula aqui, ó, J igual a CIT, então esse aqui é o que nós já sabemos. Vamos saber quanto é de juro que ele vai acumular aqui. Então, os juros vai ser igual. O capital, ele disse que é de 5.000, então só substituir 5.000, vezes a taxa, que é de 5%. Então, se é de 5%, eu já vou colocar 5 sobre 100, porque 5% é 5 sobre 100, vezes, e ele falou que a quantidade de meses, ó, 5 meses. Então, vai ficar quanto aqui? Vai ficar os juros igual. Observe que eu já vou cancelar, então, esses dois zerinhos aqui com esses dois zerinhos de cá. Então, vai ficar 50 vezes 5 vezes 5. Só que 50 vezes 5, isso dá quanto? Isso dá 250. Vou multiplicar por 5 novamente ali, eu vou ter então que meus juros vai ser igual 250 vezes 5, isso vai dar 1.250. Se você multiplicar aqui 250 por 5, vai dar 1.250. Só que isso aqui vai ser os juros que ele vai ganhar depois que ele fizer essa aplicação de 5.000. Ele quer saber qual é o montante. E o montante nada mais é o capital somado com os juros aqui. Então, aqui vai ficar um montante igual. Capital é de 5.000, então 5.000, mais os juros que a gente acabou de descobrir ali, ó, 1.250. Então, o montante aqui vai ser igual a 6.250. É o nosso item C de casa aí. Vamos aí para a questão de número 11. Para compor a comissão de ética de um setor de hospital, é necessário escolher aqui, ó, 3 médicos, um representante da administração e 2 representantes dos servidores. Existem nesse setor aqui do hospital 5 médicos. Então aqui nós temos 5 médicos, eu tenho que escolher 3, ó. Aqui eu tenho 2 administradores, eu tenho que escolher 1. E aqui eu tenho 10 servidores, eu tenho que escolher quantos servidores aqui? Eu tenho que escolher 2 servidores. Então, nós temos essas quantidades. De quantas formas distintas podemos, nestas condições, compor a comissão de ética, que é uma questão clássica de combinação, né? Você vai calcular a combinação de cada uma e multiplicar aqui. Porque, observe, eu tenho aqui, ó, 5 médicos. Tenho 5 médicos. Eu tenho aqui quantas pessoas para administradores? Aqui, ó, nós temos aqui 2 administradores. Então, 2 ADMs aqui. E nós temos aqui, ó, 10 servidores, ó, 10 servidores.
E eu quero escolher quantos? Observe que aqui eu vou multiplicar essas quantidades. Eu quero escolher, aqui ele diz que tem que ter 3 médicos, eu tenho que escolher 3 médicos desses 5. Aqui eu tenho que escolher quantos? Tenho que escolher um representante da administração e eu tenho que escolher aqui 2 representantes dos servidores. Então, para mim poder fazer isso aí, eu tenho que fazer uma combinação. Eu vou calcular a combinação aqui de 5, toma 2, aliás, de 5 aqui, toma 3, né? Vou multiplicar pela combinação aqui de 2, escolhe 1, e a combinação aqui de 10, escolhe então 2 aqui. Então, como é que a gente faz para calcular a combinação? Você vai fazer assim, ó, pega o total, que é 5 aqui, vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, que no caso vai ficar 2 fatorial, multiplicado pelo 3 fatorial, vezes 5, aqui vai ficar agora 2 fatorial, sobre 2 menos 1 dá 1 fatorial, vezes o próprio 1 aqui vai dar 1 fatorial, vezes, agora a combinação aqui de 10 tira 2 é 10 fatorial sobre 10 menos 2 dá 8 fatorial, vezes esse 2 aqui fatorial. Então, basta a gente resolver essa continha aqui para a gente saber quanto é que vai dar. Então, aqui, ó, vamos destrinchar aqui primeiro essa daqui. Nós temos aqui em cima, ó, 5 fatorial, vou fazer 5 vezes 4 até chegar ao 3 fatorial. Então, vai ficar assim, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre o 2 fatorial, que isso aqui é, na verdade, 2. Vezes, aqui o 2 fatorial é 2. E aqui embaixo, ó, 1 fatorial dá 1, vezes 1 aqui vai dar 1, então aqui fica embaixo 1 mesmo. Vezes 10 fatorial, vou chegar até o 8 fatorial, então vai ficar 10 vezes 9, vezes o 8 fatorial sobre, aqui ó, 8 fatorial, vezes o 2 fatorial, que dá exatamente 2. Agora observe que a gente vai poder cancelar algumas coisas aqui. Eu esqueci de botar aqui, na verdade, o 3 fatorial, né? Então aqui ó, eu vou poder cancelar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Aqui eu vou poder cancelar o 8 fatorial com esse 8 fatorial. E aqui você observa que vai dar, ó, 5 vezes 4 vai dar 20, dividido por 2 dá 10, vezes 2 dividido por 1 dá 2, vezes aqui 10 vezes 9 dá 90, dividido por 2 dá 45. E aqui basta agora você multiplicar 2 vezes 45 dá 90, e 90 vezes 10, isso vai dar exatamente 900. Então, existem 900 formas de você fazer isso aqui, diferentes, ou seja, vai ser o nosso item aqui, ó, C de casa. Vamos aí para a questão de número 12. 6 amigos se posicionam um do lado do outro para tirar uma foto. Então aqui, ó, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 amigos vão se posicionar para tirar uma foto. Beleza. Entre eles estão Adão e Eva. Então vamos botar aqui Adão, botar aqui Eva. O fotógrafo pediu para que os 6 amigos se posicionassem para a foto de modo que Adão ficasse separado de Eva. Então, eu tenho que estar nessa situação aqui, onde eu vou ter Adão separado de Eva aqui. O número de maneiras que isso pode ocorrer vai ser quanto? Beleza. Para a gente calcular o número de maneiras em que eles vão estar separados, eu vou fazer assim. Eu vou calcular o número de maneiras em que eles vão estar juntos e depois vou calcular o número de maneiras total. Então, a minha estratégia vai ser isso. Quantos eu consigo achar no total e quantos eu consigo tirar aqui, ó, eles juntos. Porque se eu fizer isso, vai estar dando aqui a quantidade em que eles vão estar separados. Então, eu vou calcular primeiro o total de maneiras possíveis, depois o total de maneiras em que eles aparecem juntos, e eu subtraio do total das maneiras em que eles aparecem juntos. Isso vai me dar exatamente a quantidade de vezes em que eles vão estar separados. Então, essa vai ser a minha estratégia. Para calcular o total, é simples. Aqui eu tenho 6 pessoas que vão estar aqui nesses 6 lugares. Então, eu vou utilizar o que? Eu tenho aqui 6 possibilidades para cá, 5 para cá, 4 para cá, 3, 2 e 1. Aqui eu estou calculando, então, o meu total, ó, que é o meu total. Então, de total maneiras, eu teria quanto? Total que seria, então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 6 fatorial, né? Mas se você calcular isso aqui, isso vai dar exatamente 720. Se você fizer essa conta aqui, já é um número conhecido, por isso que eu sei de cabeça aqui, ó, 720 aqui. A próxima coisa é calcular quantas maneiras aparecem eles dois juntos. E para mim colocar eles dois juntos, aqui vai ficar assim, ó. Vou botar aqui os espaços. Em vez de ter 6 espaços, vão ter agora 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque eu vou colocar junto aqui, ó, o A com o E. Ou seja, o Adão com a Eva em um só quadradinho, para eles ficarem juntos.
E aí eu vou ter mais 4 pessoas aqui para colocar. Então é como se eu estivesse embaralhando aqui 5 letras. Essa letra junta aqui, mais as outras 4 letrinhas aqui. Então eu estou fazendo, na verdade, aqui 5 possibilidades para cá, 4 possibilidades para cá, 3 para cá, 2 para cá e 1 para cá. Ou seja, eu tenho aqui com eles juntos aqui, agora eu estou calculando aqui com eles juntos. Vamos ficar aqui 5 vezes 4 vezes 3, isso vai dar 120 fatorial. Agora, aliás, 120 no total. Agora tem um detalhe, pode aparecer o A primeiro e o E depois. Ou pode aparecer o E primeiro e o A depois. Então pode ser que apareça o Adão primeiro e depois a Eva, ou pode ocorrer essa outra posição aqui. Nessa outra posição aqui vai aparecer primeiro a Eva e depois o Adão, vão ter também 120 possibilidades aqui. Então onde eu calculei aqui juntos vai ser o Adão e Eva juntos, nessa ordem são 120. Se eu trocar de posição a Eva com o Adão, vão ter mais 120, porque vai ficar também aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Então eu preciso somar 120 mais 120, isso vai dar aqui, para eles juntos, vai dar 240. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o total, que é 720, e eu tenho que retirar esses 240. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos fazer aqui a conta, ó. 720 menos 240, 0 para chegar em 0 dá 0. Observe que não dá para tirar 2, 4, então eu vou pedir emprestado aqui o 7. Aqui vai ficar então 6, aqui vai ficar 12. E 12 menos 4 aqui vai dar 8. E 6 menos 2 aqui vai dar exatamente 4. Observe que então a opção correta vai ser o nosso item D de dado aí. Vamos aí para a questão de número 13. Considerando-se que a razão, o que é uma razão? É uma fração. Eu tenho um número aqui em cima, eu tenho um número aqui embaixo. Então, razão é uma fração entre a altura e a base de um triângulo, de um certo triângulo, é igual a 3 quartos. Então, assim, ó, eu tenho a altura aqui, vou pegar a altura desse triângulo sobre a base desse triângulo. Ele está me dizendo que isso aqui, na verdade, é 3 sobre 4. Então, se a altura tiver 3, a base tem que ter 4 aqui, é basicamente isso. E que sua altura é igual a 12. Ele está dizendo que a altura aqui é igual a 12. Eu posso então colocar aqui 12 aqui em cima. Ele quer saber então, assinale a alternativa que apresenta a medida da sua base. Então a base aqui eu não sei, vou chamar de B. Pronto. Eu já sei que a altura sobre a base vai me dar 3 sobre 4, então eu posso colocar 12 sobre B aqui. Multiplicando agora em cruzado, ó, 3 vezes B, isso vai dar 3B. Isso é igual a 4 vezes 12, isso vai dar 48. Passo 3 dividindo ali, então B é igual a 48 sobre 3. Quanto é que vai ser o valor da nossa base? Basta dividir 48 por 3, que isso vai dar exatamente 16 centímetros, que é o nosso item A de aprovação. Aí vamos aí para a questão de número 14. Considere verdadeiras as afirmações, ou seja, isso aqui que eu estou adiante é uma proposição verdadeira e esse aqui também é. Todos os artistas são pessoas interessantes. E observe que nessa daqui eu posso desenhar aqui, ó, as pessoas que são artistas dentro das pessoas que são interessantes. Por que eu posso fazer isso? Porque, ó, qualquer que seja o artista aqui dentro, vai estar dentro do círculo das pessoas interessantes. Então, eu consigo representar essa primeira proposição com isso aqui. A segunda, ó, nenhuma pessoa interessante sabe dirigir. Então, aqui, ó, essa pessoa que é interessante, que é esse círculo maior, não sabe dirigir. Tá aqui, ó. As pessoas que sabem dirigir estão dentro desses círculos. As pessoas que são interessantes estão dentro desse círculo maior. E observe que eu não tenho nenhuma interseção entre esses círculos aqui. Então, eu consigo representar essa questão, essas duas proposições, com esses círculos aqui. Isso vai me ajudar a interpretar aqui, porque ele fala assim, ó, é correto concluir que... Então, observe, ó, no item A, todas as pessoas interessantes são artistas. Observe que não é verdade isso aqui, ó, porque eu posso ter uma pessoa que é interessante aqui, que não está dentro do círculo do artista. É verdade o contrário, ou seja, que todo artista aqui dentro vai estar dentro do círculo maior. Agora, nem todo círculo que está na maior vai estar no círculo da menor, ou seja, nem todo mundo que é aqui uma pessoa interessante é um artista, por isso que esse item aqui é um item falso. No item B, algum artista sabe dirigir. Observe, ó, que o artista é esse daqui, ó. O artista é esse e quem sabe dirigir está cá. Então, ó, não existe nenhuma interseção entre o círculo de quem é artista do círculo de quem sabe dirigir. Então, esse item também é um item falso. No item C tem quem não é interessante sabe dirigir. Quem não é interessante sabe dirigir. E se eu tiver uma pessoa aqui fora
essa pessoa ela não é interessante e observe, ela não sabe dirigir. Então, não necessariamente essa pessoa vai saber dirigir. Falso. Então, aqui o nosso item tem que ser o item D de dado. Tem assim, ó, nenhum artista sabe dirigir. Perfeito. Ó. Nenhuma pessoa que está aqui dentro desse círculo do artista vai estar dentro desse círculo aqui de quem sabe dirigir. Vamos aí então para a questão de número 15. Vamos aqui para mais uma questão envolvendo aqui essa ideia de diagramas de lógica, né? Observa só. Em determinado local, algum artista é funcionário público. Então, como é que a gente faz para representar em termos de desenho? Eu tenho aqui, ó, algum artista, ele é funcionário público. Eu posso desenhar assim. Esse círculo se interceptando significa o quê? Que eu tenho algum artista aqui, ó, artista, que ele é funcionário público. Então, vou representar dessa seguinte maneira, funcionário público. Isso é representado por essa tirinha que está aqui no meio. Ó. Essa tirinha que está no meio, eu posso ter uma pessoa aqui que é artista, que é funcionário público. Ou seja, algum artista aqui, ele é funcionário público. Aí ele diz assim, ó, todos os artistas são felizes. Todos os artistas são felizes. Agora eu vou desenhar aqui o círculo das pessoas felizes. Então, observe que os artistas são esses de vermelho. Ele está dizendo que todos são felizes. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, um círculo maior, pegando aqui esse artista. Observe que qualquer pontinho que eu colocar, então, aqui dentro, qualquer pontinho que eu colocar dentro dos artistas, necessariamente vai estar dentro das pessoas que são felizes aqui, ó, as pessoas que são felizes. Então, vamos lá, o que é que ele está querendo na questão. Sendo assim, é correto afirmar o quê? Algum artista é feliz. Vamos ver se algum artista é feliz. Bom, se eu tiver um pontinho aqui dentro do artista, de fato ele vai ser feliz. A gente sabe que, na verdade, todos os artistas são felizes. Se todos são felizes, em particular, algum artista também é feliz. Por isso que esse item aqui já é o item correto da nossa questão aqui. Mas vamos analisar aqui os outros itens. Ó. Algum artista que não é funcionário público não é feliz. Tá falso, sabe por quê? Porque todos os artistas são felizes, independentemente se ele é um artista que é funcionário público ou não. Por isso que esse aqui é um item falso. Aqui no item B, C, ó, algum artista funcionário público não é feliz. Isso não é possível, porque todos os artistas, eles são felizes. Não tem como ter um artista que não é feliz aqui. No item D tem, todo artista feliz é funcionário público. Não necessariamente, eu posso ter um artista aqui, ó. Esse artista, ele é feliz, mas ele não é funcionário público. Então, esse item D não é necessariamente verdadeiro. E o item E tem, todo artista funcionário público não é feliz. Se ele é artista, ele já é feliz por natureza, porque o círculo aqui do artista está dentro do círculo de ser feliz. Então, não tem como existir um artista que não seja feliz aqui, independentemente se ele seja funcionário público ou não. Ou seja, o item correto, de fato, é o nosso item A de aprovação no concurso aí do Metrofor. Bom, pessoal, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve também no nosso canal e não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotematemática. A gente se vê na próxima. Valeu!